Boa noite. Chegamos no começo da reta final da nossa maratona em Eclesiastes. Se vocês não são diferentes de mim, então possivelmente estão cansados, ao mesmo tempo que alegres em poder ver a linha de chegada dessa nossa tão fatigante, mas valiosa corrida. Essa é a 17ª mensagem nesse livro que Deus tem usado para corrigir e ajustar a nossa visão de mundo, nos mostrando com sabedoria que não há nada ou qualquer outra coisa que seja capaz de ser atrelada ao significado da nossa existência. O conhecimento que adquirimos debaixo do sol, os empreendimentos que fizemos debaixo do sol, as experiências que tivemos debaixo do sol, nada disso foi ou é capaz de nos satisfazer de forma plena, de forma completa. Ou seja, de uma perspectiva em que Deus está ausente, debaixo do sol, não existe qualquer coisa que responda às questões mais importantes da nossa alma de forma satisfatória. Procurar essas respostas nesse mundo é correr atrás do vento, diz o autor de Eclesiastes. O seu sucesso acadêmico, seu pós-doutorado, não lhe dá isso. Os seus empreendimentos, as suas conquistas profissionais não lhe dão isso. Suas viagens pelo mundo afora, ou as suas vitórias esportivas também não lhe dão isso. E isso é exatamente o argumento de Eclesiastes, que no primeiro capítulo do livro já tinha revelado para nós. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Tenho visto tudo que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, é correr atrás do vento. Por outro lado, Salomão, o autor de Eclesiastes, ele não está ensinando que não existe alegria ou prazer neste mundo, ou que nós não podemos ter alegria ou prazer provenientes desse mundo. Ele incentiva os seus leitores a reconhecerem que essas alegrias, apesar de não serem eternas, elas existem e vêm da graça de Deus. Vejam. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. O que nós não podemos perder de vista é que essas são recomendações para se viver bem debaixo do sol. Porque dessa perspectiva, nossa melhor esperança, ironicamente, é que um dia nós morreremos. E até lá, as atividades dessa vida sirvam para erguer os nossos olhos para cima do sol e observarmos quem de fato é Deus e então temê-lo. Não é por menos que o teólogo Carlos Oswaldo Pinto disse que o propósito de Eclesiastes é estimular o temor do Senhor como chave para uma vida significativa em um mundo que é, em tudo mais, desprovido de significado. Em outras palavras, à medida que desfrutamos da criação, à medida que percebemos a grandeza de Deus, à medida que entendemos esse mundo conforme as lentes do Senhor, ficamos cada vez mais conscientes do nosso verdadeiro significado e do nosso real propósito de vida. Consequentemente, descobrimos que todas as nossas decisões e atividades não são neutras. Ou a fazemos como quem conhece o Senhor, ou a fazemos como quem desconhece o Senhor ou ignora o Senhor. No fim das contas, o nosso bem-estar ele está ligado exatamente a isso. A como vemos e vivemos o nosso relacionamento com Deus num mundo desordenado pelo pecado. Mas com certeza, sob controle total do nosso Deus. A felicidade humana, e aqui eu não me refiro a um estágio de alegria, mas a um modo de vida, somente é possível com a mente e o coração no lugar certo, acima do sol, em Deus. Blaise Pascal, ele foi um matemático, ele era crente do século 17. Ele escreveu o seguinte: se o homem não foi feito para Deus, por que ele não é feliz, exceto em Deus?
É com esse contexto que eu quero com vocês observar o trecho de Eclesiastes 11, versículo 7, até Eclesiastes 12, versículo 6, cujo foco é um convite para desfrutar da vida, se lembrando de Deus. Quero orar com vocês. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de observarmos a Tua palavra. E eu peço hoje que o Senhor coloque com clareza em nossos corações, para que nós possamos desfrutar desse mundo de uma forma consciente, de uma forma clara, de uma forma que nós nos lembremos do Senhor em todas as atividades que nós fazemos e, consequentemente, que isso traga anúncio do Teu nome, alegria para a nossa alma, satisfação para a nossa alma. Nos ajude, Senhor, a sabermos mais e melhor sobre o Senhor, para que entendamos mais e melhor o significado da nossa vida. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que a primeira parte desse nosso trecho, os versículos 7 e 8 do capítulo 11, ele destaca duas ações que Salomão considera valiosas no desafio de vivermos diariamente bem os anos que temos pela frente. Mas ele só faz isso depois de afirmar o valor de se estar vivo. Vejam, o versículo 7 do capítulo 11. A luz é agradável, é bom ver o sol. Essa é uma figura de linguagem, um jeito de se dizer, como é bom estar vivo. E é muito interessante, e dá até um sabor extra aqui, saber que Salomão ele faz essa afirmação logo depois de terminar um tema que ele começou no capítulo 9 sobre a incerteza da vida. Poucos versículos antes, inclusive, ele escreveu, reparto que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. De certa forma, então, esse versículo ele vem num contexto que acaba gerando um otimismo que em nenhum outro lugar de Eclesiastes foi visto. E mais uma vez, não é por menos que um teólogo renomado, um americano, ele disse exatamente isso. Esse é o versículo mais otimista de todo o livro de Eclesiastes. Então, com esse inesperado otimismo, Salomão ele nos estimula a desfrutar da vida, mas com importante cuidado. Versículo 8. Por mais que um homem viva, deve desfrutar a sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo que está para vir não faz sentido. Percebam então que tem dois verbos aqui ocupando um lugar de destaque no versículo. O primeiro deles é desfrutar. Se estar vivo é bom, então nós não podemos perder a oportunidade de aproveitar bem o tempo que Deus nos dá. Agora, não podemos fazer isso de qualquer jeito, e é por essa razão que o autor também destaca esse outro verbo, se lembrar. Aqui nesse versículo em específico, Salomão ele nos lembra de uma orientação que ele já havia dado no começo do capítulo 9, quando Deus nos ensinou que devemos desfrutar dessa vida como quem reconhece o problema e a realidade da morte, aproveitando os nossos dias ao máximo, antes que cheguem, como o autor diz agora aqui nesse versículo, os dias de trevas. Ou seja, os dias que você não vê mais o sol, os dias que você não mais consegue desfrutar da luz, o dia em que você estiver morto. E ele diz, serão muitos dias que não fazem sentido da perspectiva e da expectativa humana. Não pense que o convite de Salomão para desfrutarmos da vida serve para ganharmos um propósito de vida, ou entender o significado das nossas vidas. A didática de Salomão, ela não mudou. Ele continua focado em apresentar a desorganização para que no temor do Senhor nós apreciemos a sabedoria que Deus nos oferece para seguir a vida de forma que vale a pena.
Vocês se lembram daquele vídeo que eu apresentei logo no começo da série de mensagens Eclesiastes, do artista plástico Bernard Prat? Olha esse vídeo aqui. Para apreciarmos essa obra, ou essas obras de arte, e não acharmos que tudo não passa de um monte de sucata, de coisa velha, de coisa desorganizada, nós precisamos estar no lugar certo e olhar do ângulo certo. Semelhantemente, para desfrutarmos da vida de Salomão, nós precisamos olhar para o lugar certo, nós precisamos olhar para cima do sol. E ganhar a consciência que o nosso pecado gerou uma condição que somente Deus pode superar. Por isso Paulo diz em Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Jesus Cristo é para quem nós olhamos, para que nós consigamos superar esse desafio, que na verdade é sobre-humano, o pecado. E só assim a gente vai conseguir desfrutar verdadeiramente a nossa vida. Então, ainda num espírito otimista, mas ele continua cuidadoso, como foi no versículo 8, Salomão ele incentiva o jovem a curtir a vida enquanto há vigor. Percebam? Versículo 9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Caminhe por onde seu coração mandar, até a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Há muitas maneiras de se divertir e curtir a vida. Na minha juventude, estar com a minha namorada, estar com os amigos, jogar basquete e me aventurar em trilhas, estavam no topo do que seria caminhar por onde seu coração mandar, ou até onde a sua vista alcançar. Com mais de 40 anos agora, cada uma dessas atividades ganhou uma nova interpretação. Minha namorada virou a minha esposa, e estar com ela na condição de casado tem novas cores. Eu já não sei se eu jogo basquete ou eu brinco de basquete. De qualquer forma, eu hoje estou muito longe do que um dia eu fui. E eu já nem me lembro quando foi a última vez que eu fiz uma trilha. Mas é pouco provável que os meus joelhos dariam conta de uma nova aventura, especialmente com aquelas mochilas. Eu me lembro a última vez que eu pesei uma, foi lá em Ilha Grande. Minha mochila tinha 15 quilos. E o objetivo era dar a volta em Ilha Grande. Eu ainda curto muito tudo isso, mas nessas novas interpretações, há algo ainda mais valioso. Entre a minha juventude e hoje, eu desenvolvi o meu conhecimento e o meu relacionamento com Deus. Eu sei melhor, pelo estudo da palavra e por experiência, que Deus pode todas as coisas, sabe todas as coisas e que um dia eu prestarei conta da minha vida para Ele. Até mesmo daquilo que eu fiz em secreto. Saber melhor quem é Deus, inclusive saber que Ele é meu futuro juiz, me proporcionou olhar e vivenciar essas atividades de forma diferente, mais sábia. Eu gostaria de dizer que eu olho com mais frequência, com mais intencionalidade para cima do sol. E por causa disso, eu entendo que o meu relacionamento com a Karen transcende o companheirismo que temos um com o outro.
O apóstolo Paulo diz que o relacionamento marido e esposa deve refletir o relacionamento de Cristo com a igreja, da igreja com Cristo. Hoje, jogar basquete se tornou muito mais um instrumento de anúncio do evangelho do que quando eu era jovem. Hoje, pensar em fazer trilha me leva a conhecer mais a Bíblia. Como o próximo versículo que lemos. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. O final desse versículo eu sei muito bem. E vou saber ainda melhor se Deus me der mais 20 anos de vida. A juventude e o vigor passa. Literalmente, o texto diz, a juventude e os cabelos pretos são como vapor. Se você gosta da nova versão transformadora, diz, não fazem sentido. As versões mais antigas dizem, são vaidade. O ponto é que, para desfrutarmos da vida, além de caminhar por onde o coração mandar e saber que por todas as coisas Deus o trará a julgamento, na verdade, 2 verbos que estão no imperativo no versículo 9, aqui no versículo 10, desfrutar da vida, também é explicado por outros 2 verbos que estão no imperativo. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do corpo. Eu não creio que a sociedade do nosso tempo pensa nesses tempos. Talvez com a exceção de acabar com o sofrimento do corpo. Apesar que aqui, pode ser que Salomão ele estivesse falando de dores como consequência do pecado. Porque a palavra sofrimento, ela é literalmente a palavra mal. Como traduziram na versão Almeida Corrigida e Fiel. Vejam, afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal. Eu inclino a pensar que a melhor descrição de como a nossa sociedade busca desfrutar da vida é somente considerando o primeiro imperativo do versículo 9. Caminhe por onde o seu coração mandar. Ponto. E como sabemos, de uma perspectiva bíblica, o coração é extremamente enganoso e corrupto. Quem nos ensina isso é o profeta Jeremias. Talvez por isso nós temos ouvido tantas opiniões individuais e diferentes e sem pé nem cabeça, de pessoas que pensam estar curtindo a vida, quando na verdade estão agindo com insensatez e algumas vezes perversidade. Quando eu preparava essa mensagem, eu acabei criando um questionário, eu enviei ele para alguns amigos de Paulo Afonso. E eu perguntei, se alguém lhe aconselhasse para curtir a vida, o que você entenderia que deveria ser feito? Eu só quero dar uma amostra das respostas que eu recebi, usando as diferentes faixas. Eu coloquei, uma das perguntas era, quantos anos você tem dentro daquela faixa etária? Então, um dos que respondeu a pergunta, com idade entre 16 e 18 anos, disse que entenderia como cuidar da saúde, focar nos estudos e ter um futuro bom. Outro, entre 19 e 23 anos, disse que curtir a vida seria entendido como realizar todos os meus sonhos. Outro, entre 30 e 39 anos, disse que é estar com as pessoas que se importam com ele. E o outro, entre 40 e 49 anos, disse que desfrutar da vida seria, dentre algumas atividades que ele citou, viajar. Agora, qual seria a sua resposta? Se eu lhe aconselhasse dizendo para curtir a vida, o que você faria? Como você entenderia, ou melhor, como você viveria a expressão curtir a vida ou desfrutar da vida? À luz de Eclesiastes, eu acredito num monte de respostas legítimas e possíveis. Mas o ponto mais importante é se você se lembraria do Senhor nas suas respostas. Será que lembraria?
Se lembraria de cuidar da saúde, dos estudos e do futuro, porque você é servo de Cristo? Se lembraria de submeter os seus sonhos à vontade de Deus? Se lembraria de apresentar o Evangelho às pessoas que se importam contigo? Se lembraria de agradecer a Deus pela oportunidade de viajar e aprender? Desfrutar da vida debaixo do sol é ter o privilégio de comer bem, beber bem e curtir a esposa. Isso é que o Eclesiastes nos ensinou até agora. Da perspectiva de Deus, agora não é debaixo do sol, da perspectiva de Deus, acima do sol, desfrutar da vida é quando aproveitamos o tempo que temos para considerar a presença e o auxílio de Deus em todas as nossas atividades, inclusive e especialmente quando a nossa jovialidade, o nosso vigor estão se esvaindo, estão desaparecendo, estão se esgotando. Não é por menos que o verbo lembrar-se, se lembrar, ele tem um lugar tão especial próximo ao final do livro. Salomão diz no versículo 1 do capítulo 12: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Lembrar-se pode significar trazer à memória algo do passado, mas no hebraico também pode ter o sentido de refletir no futuro, mais ou menos como um tenham em mente, ou pense nisso, e que é o caso aqui. Tenham em mente o Criador, porque a questão não é se dias difíceis chegarão, olha o texto, mas quando os dias difíceis chegarão. Nós não sabemos exatamente o que são esses dias difíceis, mas uma boa possibilidade, em função do contexto que se segue, é que seja uma referência à idade avançada. Quando se começa a falar demais sobre o tempo em que era jovem, e a reclamar muito da velhice. Ai, minhas costas, ai, meus joelhos, cadê meu óculos? Cadê minha dentadura? Me ajuda a colocar as meias. Pode falar mais alto? Devolve minha bengala. É a tendinite, é a epicondilite, é a tenossinovite, é it para lá, é it para cá. Existe um convite de Salomão para que tenhamos Deus em mente antes que chegue o tempo quando o nosso corpo e o nosso cérebro potencialmente pedem a sua boa funcionalidade. E esse não é um problema exclusivo do homem moderno. Eclesiastes foi escrito há aproximadamente 3.000 anos. Desde que o pecado entrou no mundo e perdemos o acesso à árvore da vida, nós morremos. E no processo de morte, muita coisa pode acontecer com a nossa sanidade mental, com a nossa saúde física. Certa vez, evangelizando um amigo, ele disse: se a salvação é um presente de Deus, então eu vou curtir a minha vida o quanto eu puder. E quando eu estiver perto de morrer, eu vou orar a Deus e dizer que eu creio em Jesus. Mas nós sabemos que não é assim. O próprio apóstolo Paulo falou que, quando ele escreve para a igreja de Roma, ele diz que com a boca se confessa para a salvação, mas com o coração nós cremos na justiça de Deus. Não é um simples falar. Não é uma fé nas minhas palavras, mas naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. E o que se segue nos próximos versículos, e eu vou passar até que de forma rápida, são figuras de linguagem que ilustram esse tempo de velhice, que nenhum de nós, com o mínimo de juízo, aguarda com satisfação. O versículo 2, por exemplo, ele incentiva que nós nos lembremos do Senhor antes que morramos, ou como alguns interpretam, antes que percamos a nossa capacidade mental. O versículo 3, ele parece apontar para partes do corpo que sofrem com a velhice.
talvez quando os braços tremem, os joelhos não estendem mais, os dentes caem, a visão fica embaçada. No versículo 4, alguns sons começam a incomodar demais e se tornam barulho, mas o que as pessoas falam fica com um volume mais baixo. Conhece alguém assim? Qualquer barulhinho, qualquer sonzinho incomoda, mas quando vai conversar, no versículo 5, quando houver medo de altura, quando os cabelos ficam brancos, quando tudo parece muito pesado, quando a libido desaparece, quando a pessoa falece e começa uma nova fase de vida, uma que já não é mais aqui. Lembre-se do seu Criador, de Salomão, antes que a morte chegue. Mas aqui, ao invés de dizer morte, é possível que Salomão tenha usado expressões e gírias, que no Brasil seria equivalente a dizer, partiu dessa para uma melhor, pôs o pé na cova, bateu as botas, abotoou o paletó, colocou o paletó de madeira, entregou a rapadura, esticou as canelas, está no bico do corvo. Talvez vocês conheçam outras expressões. Todos esses versículos do capítulo 12, ou esses versículos, eles são de difícil tradução para a nossa Bíblia e também difícil interpretação. Mas de forma geral, muitos teólogos entendem exatamente assim, como expressões que representam o que Salomão chamou de dias difíceis em Eclesiastes 12:1, em razão da idade avançada. E a insistência poética do autor para retratar a velhice como algo indesejado, insatisfatório, não é novidade para nós. Ele quer que fiquemos cansados de olhar esse mundo da perspectiva humana para chegar à mesma conclusão que ele chegou de todo o estudo que ele fez. Nada faz sentido. Tudo é correr atrás do vento. E Salomão, ele termina esse trecho com algumas alusões ao começo do livro de Gênesis. Para quê? Nos provocando exatamente a proposta que ele nos faz de nos lembrarmos do Criador. E como eu disse logo no começo da mensagem, nós estamos próximos à linha de chegada da série em Eclesiastes. Porém, a verdadeira maratona não é a leitura e o estudo de um livro bíblico. É uma vida de oportunidades e desafios para vivermos contentes e desfrutando da criação em honra ao nosso Criador, ao nosso Salvador, ao nosso Rei. E com Ele, em constante lembrança, anunciar a boa notícia que um dia cremos e nos possibilitou recebemos o melhor e o maior presente que qualquer um de nós poderia receber: a vida eterna ao lado de Deus. Se você não conhece essa boa notícia, saiba que Jesus, tendo se tornado ser humano como eu e vocês, Ele se submeteu à vida debaixo do sol para nos mostrar e nos dar a chance de vivermos aqui nesse mundo uma vida acima do sol, enquanto aguardamos pelo chamado para estarmos com Ele numa outra condição, quando o pecado não será mais um problema para expressarmos a nossa humanidade. Se você já conhece o Evangelho e já creu no Evangelho, a melhor sugestão que eu posso dar para vocês é ecoar as palavras do apóstolo Paulo. E ele disse o seguinte à igreja de Colossos, no capítulo 3, versículos 1 e 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são
do alto, acima do sol, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto, acima do sol, e não nas coisas terrenas. Meus irmãos e minhas irmãs, há muitas distrações para descansarmos os nossos olhos debaixo do sol e levarmos uma vida como se Deus nem existisse. Mas a verdade é que se nós já cremos em Cristo, então nós já ressuscitamos com Cristo. E saibam, não há poder que impeça a possibilidade de, no meio desse mundo caótico, com todo o sofrimento que podemos ter, nós olharmos para cima e nos alegrarmos na perfeita esperança do nosso espírito e estar eternamente junto com Deus. Façamos o exercício de nos lembrarmos de Deus todos os dias que ainda temos debaixo do sol, para vivermos como quem conhece e desfruta da vida acima do sol. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos e de sermos encorajados por Ti, para que enquanto debaixo do sol, nós possamos olhar para cima, olhar para o nosso Salvador, ser auxiliado pelo Senhor e desfrutar de uma vida que nós não merecemos. Senhor, nos ajude. O pecado, inclusive, nos atrapalha a nos lembrarmos de Ti, Senhor. Por favor, ajude, Pai, a que guardemos o nosso coração, porque a nossa vida depende disso. E que nele esteja sempre o Senhor Jesus Cristo assentado no trono. Eu oro assim, desejoso de que enquanto igreja, como igreja, nós possamos ser mais e melhor para a honra e glória do Teu nome. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.